Fala galerinha, beleza? Vamos aqui, né, pessoal, começar com a nossa primeira aula da nossa mentoria, né? Cursinho barra mentoria, né? Por que curso barra mentoria? Porque a gente vai ter algumas aulas gravadas aqui, né? Onde eu vou passar o funcionamento do gráfico, alguns indicadores, e ao término de todas essas aulas aí, vocês vão para um grupo do WhatsApp, onde vocês vão ter um contato comigo, né? Vão ter um acompanhamento meu mais de perto, onde vocês vão poder tirar dúvidas. é, a gente vai operar algumas vezes aí da semana junto, vou explicar a movimentação do gráfico, né? Passar pontos de entrada, pontos de saída, regiões, tudo aí no decorrer do acompanhamento, né? Vai ser um acompanhamento, tá, pessoal? Está programado para ser de 6 meses, porém pode ser que eu prolongue um pouco mais, né? Vai depender, do desempenho de cada um de vocês aí, né? Tem pessoas que demoram um pouco mais para pegar conteúdo, outras pegam mais rápido, então vai depender de cada um, né? Mas o que vocês têm que saber e ter em mente que o que eu vou ajudar vocês aqui é apenas 10% do que vocês têm que fazer, não é? Eu vou passar o conteúdo, no caso seria 10%, e o restante, os outros 90%, é a dedicação de cada um de vocês, né? O comprometimento de cada um de vocês, que é o que vai, fazer vocês saírem ganhadores aí, dentro do mercado, tá? Primeira coisa, pessoal, tá? Vamos dar uma breve pincelada aqui, né, sobre o que é o mercado financeiro, tá? Então, vamos para o meu quadro aqui. A gente vai começar as explicações aqui, tá? Então, mer- mercado financeiro barra bolsa de valores. Que é, pessoal, o mercado financeiro ou a bolsa de valores, né? Tão famosa aí. É um local onde se negocia as ações, commodities e índices. Para quem não sabe, né, pessoal, o que é uma ação, vou estar explicando aqui. A ação, pessoal, é uma pequena parcela de uma empresa, tá? Então, a ação é uma pequena parcela de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa, assim você vai estar ganhando. Coloquei um S aqui. Pequena parcela de uma empresa. Será que vai dar para colocar junto? Deixa eu apagar aqui que vai ser melhor. Pequena parcela de uma empresa. Quando você compra, pessoal, uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa, tá? Então, você vai estar ganhando com a valorização da empresa ou você vai estar tendo prejuízo com a desvalorização daquela empresa, tá? Então, assim, você vai se tornar sócio mesmo da empresa. Caso a empresa chegue a quebrar, você vai ter o prejuízo, perder todo o capital que você investiu nela, né? É um risco que você corre aí. Porém, empresas listadas na bolsa, são empresas que raramente quebram. É muito difícil uma empresa quebrar. É,
Só se acontecer alguma coisa muito ruim dentro da empresa mesmo, né? Commodities agrícolas, né, pessoal? Commodities. Vou colocar aqui, explicar para vocês. Commodities, pessoal, são produtos, produtos de origem agropecuária, tá? Tais como, né? Produtos de origem agropecuária, tais como soja, milho, arroz, o arroba do boi gordo, né? Que é o valor que é negociado a carne do boi. Esses são os produtos de origem agropecuária. Ou de extração mineral, tais como a prata, ouro e o minério de ferro, não é, pessoal? São commodities aí. Também tem outras coisas que não vou listar aqui. E o índice, não é, pessoal? Índice, que é o principal ativo, né, que vai ser negociado por a gente aí, né? O meu acompanhamento é o ativo que eu negocio, é o ativo que a gente mais vai negociar aí, tá? O índice, ele é um indicador que serve para analisar como anda o desempenho das movimentações da economia. Ele é o principal indicador, tá, pessoal? Que mede o desempenho das movimentações da economia do país, tá? O índice nosso, ele é formado por uma carteira teórica das principais ações aí do Brasil, né? E ele mede como anda essas ações aí, né? Se o índice ele está subindo, as principais ações também estão subindo, né? Então está tendo valorização. Então ele vou colocar aqui, ó, é uma carteira teórica das principais ações listadas na B3, que é a nossa bolsa de valores aí. Então, o índice é um indicador que serve para analisar como anda o desempenho das movimentações da economia. A carteira teórica das principais ações listadas na nossa bolsa de valores, tá? Então, basicamente, resumindo, isso daqui é o mercado financeiro, né? Aqui são os ativos financeiros que a gente negocia dentro da nossa bolsa de valores, né? Então, o índice é o principal ativo que a gente vai negociar aí, né? E como a gente vai negociar, né, esses ativos aqui, né? A gente tem o gráfico de candlestick, né, que ele é a variação da movimentação do preço em um determinado período de tempo, né? Como assim? A gente tem aqui a gente tem nossa tabela de preço, né? Então, digamos que aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 30, 40, 50, 60, né? E assim sucessivamente, né? E aqui teríamos um ponto zero
Partindo desse ponto zero, né, que suponhamos começaram a negociar lá, a ação ou o índice aqui teve uma valorização, então o preço subiu, né? Suponhamos que ele bateu aqui a 30, né? Teve uma pequena queda, né? Então o preço caiu um pouco, né? Suponhamos que ele voltou a 20, né? Voltou a subir de novo. Então suponhamos que ele subiu aqui e bateu a 50, né? Assim, ele vai iniciando uma tendência tanto de alta quanto de baixa. Quando ele chega em uma certa região, começa a fazer candles negativos, né? O preço, pessoal, então, a variação do preço, né, é, é formada dentro do gráfico de candlestick aqui, né? O gráfico de candlestick, ele é a representação do preço em um determinado período de tempo, né? Como eu vou saber identificar, né, um candlestick aqui? Eu vou em candles compradores, né? Vou ter aqui alguns pontos principais nele e nos candles negativos também alguns pontos principais neles aqui, tá? Onde eu tenho aqui candles compradores, tenho aqui a abertura, que é o ponto onde iniciou as negociações, né? Não, abertura não, desculpa, pessoal. Candles positivos aqui é a abertura, tá? Abertura, candles positivos, abertura onde iniciou as negociações, que é o ponto de abertura. Temos aqui fechamento, né? Que é o ponto onde se encerrou as negociações dentro desse candle aqui. Fechamento. Temos aqui uma máxima, né, que é o ponto mais alto, ou pavio, máxima ou pavio, que é o ponto mais alto aonde o preço atingiu dentro desse candle aqui, né, nesse período de tempo. E também temos aqui a nossa mínima, tá? Mínima ou pavio inferior, que é o ponto mínimo onde foi atingido aí é o preço dentro desse período de tempo aqui, tá? Vou colocar aqui mínima. Nos candles negativos, né, pessoal? Ou candles de baixa, a gente tem aqui a abertura, né? Porque ele abriu em cima e terminou embaixo. Temos aqui a abertura. Temos aqui o fechamento, que é o ponto onde esse candle fechou. Ponto de fechamento. Temos aqui a máxima, que é o ponto mais alto, né? O pavio superior, ponto mais alto atingido pelo preço. E aqui temos o pavio inferior ou mínima, que é o ponto mais baixo atingido por esse preço. Então aqui configura para a gente candles altistas, não é? Candles compradores, aonde ele teve a abertura nesse ponto e ele subiu fazendo a sua máxima, o fechamento lá em cima, né? E temos aqui o nosso candle negativo, onde tivemos aqui a abertura e ele caiu fechando lá embaixo, fazendo a sua mínima também, tá? Então, esse daqui, pessoal, é o princípio básico, né, da análise gráfica, né? Isso aqui para você entender o funcionamento do gráfico, esses dois candles aqui são os principais, né? Lógico que vão ter candles super diferentes e vocês vão saber o que cada um está indicando, o que cada um está mostrando aí no decorrer do curso, né? Vou mostrar daqui a pouquinho os principais candles que vocês vão começar a analisar a partir de amanhã e é, já a partir de amanhã, a partir dessa aula aqui, vocês já vão começar a ter uma noção melhor e a fazer entradas de acordo com o que eu vou mostrar aqui, tá, pessoal? Mas partindo do princípio básico aqui, né, pessoal? A gente tem três tendências básicas, principais do mercado, tá? Primeira tendência, pessoal, que a gente tem, tá? E mais conhecida. Deixa eu
Vou até colocar um títulozinho aqui, tá? As principais tendências do mercado. Principais tem principais tendências do mercado. Temos primeiro tendência de alta, tendência de alta. O que é a tendência de alta, pessoal? Onde o preço ele faz topos e fundos ascendentes. Como assim, topos e fundos ascendentes? A gente tem aqui um ponto de partida, não é? Um fundo onde o preço iniciou a sua negociação, ele sobe, faz topo, faz uma pequena correção e começa a romper topo. Então, a gente tem topos e fundos mais altos do que o anterior, assim configurando tendência de alta, tá? Onde a gente tem topo mais alto do que topo anterior e fundo mais alto do que fundo anterior, assim configurando tendência de baixa, de alta. A outra tendência, né, que a gente tem dentro do mercado aqui, tendência de baixa, onde a característica dela é topos e fundos descendentes, onde a gente tem um ponto de partida, né, e a gente tem o mercado fazendo topos e fundos descendentes, né? Essa daqui é a tendência de baixa. A gente tem aqui, ó, topo mais baixo do que o topo anterior e fundo mais baixo do que o fundo anterior. E a outra tendência, pessoal, é a nossa tendência lateral, tá? Ou lateralização. Lateralização. Que essa tendência lateral aqui, lateralização, ela vai se firmar com o preço trabalhando, né, em total sincronia, né? Topos e fundos no mesmo nível, na mesma região, tá? Não há o rompimento nem para cima e não há o rompimento nem para baixo. Deixa eu desenhar de novo aqui, que isso aqui ficou uma bosta. A gente vai ter isso daqui. Topos e fundos todos na mesma altura, tá? Então aqui configura tendência lateral, onde há uma harmonia do preço aqui e nem os compradores nem os vendedores, né, tá tendo a mesma quantidade de negociação dentro dessa região aqui. Então assim configura a tendência lateral ou lateralização, tá? Tendência de alta, pessoal, a gente compra, tá? Como vocês vão estar, como a gente vai estar fazendo as entradas em cada tendência aí. Tendência de alta, a gente vai estar comprando toda vez que o preço fizer um fundo mais alto, tá? E aonde vai ser o ponto de saída? Nos topos anteriores ou regiões demarcadas pelo gráfico anteriormente. Ou seja, o mercado aqui ele vai fazer para a gente uma impulsão de alta. Quando ele retornar fazendo um fundo mais alto, a gente vai fazer a nossa entrada com a saída no topo anterior, tá? Percebe-se, pessoal, que em toda tendência de alta, né, a princípio, a forma certa do preço trabalhar é da seguinte forma, tá? Ele faz um movimento de impulsão, um movimento de correção, impulsão novamente. Onde eu vou estar comprando, tá? Aqui na região de 50% dessa movimentação, quando ele me der um gatilho comprador, tá? Esse gatilho comprador eu vou passar daqui a pouco, que vão ser os candles que vai nos indicar compra, né? Candles de força compradora. Ou então, quando ele fizer uma correção a partir do topo rompido, como é tendência de alta, ele rompe topo e corrige fazendo um fundo mais alto na região de topo rompida. Então, a minha compra vai situar quando o preço voltar para corrigir nesse topo rompido aqui. Então, aqui vai ser o meu ponto de compra nessa região, onde eu vou ter um limite de perca, né, que vai ser abaixo do candle que me origina a entrada, e o alvo vai ser no último topo
e em regiões demarcadas anteriormente, porque como é em tendência de alta, ele vai romper topo, corrigir topo rompido e assim prosseguir na tendência até mudar essa tendência. Então, a minha compra, né, apagou tudo ali, mas eu vou redesenhar aqui. Então, tendência de alta, né? Tendência de alta, a minha compra vai ser sempre que ele fizer o rompimento de um topo. E a compra vai ser quando ele voltar para corrigir naquele topo rompido, tá? Essa daqui configura a tendência de alta, tá? Não vou escrever lá tudo de novo. Tendência de baixa, pessoal, tá? Como vai configurar nossas entradas? Da mesma forma que a tendência altista, porém invertido. O mercado ele vai nos vir, né? Dar uma movimentação de baixa, impulsão, vai fazer uma correção. Quando, né, ele romper um fundo anterior e fizer a correção naquele fundo anterior, rompido, lá é o meu ponto de compra com o alvo nos próximos fundos, né, onde eu vou ter o fundo aqui e em fundos demarcados anteriormente. Então, o meu ponto de compra é sempre quando ele fizer a correção no fundo anterior rompido, tá? Aqui vai ser o meu ponto de entrada, meu ponto de venda, tá? E em regiões laterais, pessoal, como o preço ele está lateralizado, né, o certo é a gente fazer vendas na região de topo e compras na região de fundo, né? O mercado ele está lateral aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou comprar toda vez que o preço bater aqui embaixo, na região de suporte, né? Considera-se, pessoal, lateralização a partir do terceiro toque e o mercado segurar, tá? Por quê? Segundo toque pode estar apenas fazendo o fundo duplo, que configura ainda um possível padrão de alta, tá? Isso vocês vão aprender um pouco mais para frente, tá? Vão aprender melhor isso daí. Mas tendências laterais, a gente compra toda vez que o preço bater na região de suporte, tá? E a gente vende toda vez que o preço bater na região de resistência, né? O princípio básico da lateralização é esse. Porém, né, pessoal, eu não sou muito fã de operar lateralização dessa forma. O que eu prefiro esperar dentro de uma lateralização? Vou apagar isso daqui. Cadê a borracha? Deixa eu voltar aqui. Esse meio aqui. O que eu sugiro, né, pessoal, esperarem dentro de uma lateralização. Ou você compra fundo e vende topo, ou você aguarda o rompimento, né, para um dos lados aqui, tanto para cima e a partir do topo rompido, né, topo anterior rompido lá, ele vai iniciar uma tendência nova de alta. Então, você espera o rompimento do topo anterior, o rompimento da região de resistência da lateralização, para você fazer compra seguindo o fluxo novamente de uma nova tendência, tá? E qual alvo, pessoal? Já vou passar logo o alvo também, tá? O alvo é sempre a projeção desse range aqui, tá? Para cima ou para baixo. É a projeção desse range de lateralização para cima ou para baixo em caso de rompimentos para baixo aqui, tá? Então, é sempre dessa forma aí que a gente vai estar operando lateralização, tá? Essas foram as primeiras principais tendências do mercado, tá, pessoal? O preço, pessoal, ele trabalha em regiões, tá? Onde a gente tem tendência, regiões de suporte e resistência, tá? Regiões de resistências é sempre um ponto ou uma região onde o preço chega naquele ponto e não consegue parar. E a partir de lá, ele tem uma nova queda. Isso daqui, pessoal, é basicamente, né, os grandes players, quem movimenta o mercado, dizendo assim:
tá caro, vou vender, tá? Basicamente é isso daqui. Região de resistência ou ponto de resistência é o preço caro demais, é aonde o pessoal começa a vender e o preço começa a cair. Então, resistência é um ponto acima do preço, aonde ele não passa, ele vem a cair daquele ponto, tá? Região de suporte, pessoal, da mesma forma, só que porém na parte de baixo, tá? É uma região, um ponto aonde o preço chega, né, bate e ele volta a subir. Isso daqui é os players falando, tá barato, vou comprar, tá? Então aqui, região de suporte, local aonde o preço bate e volta, tá? Partindo do princípio aonde resistência é uma região acima do preço, onde ele bate e começa a cair, e suporte é uma região do preço, onde ele bate e volta a subir. Eu também tenho linhas de LTA, não é? Que como o mercado, né, como ele se movimenta em tendência, tendência de alta, ele rompe topo e corrige em topo rompido, a gente também tem as nossas LTAs, que são linhas de tendência de alta, onde o preço ele bate nela, respeita, não é? E volta a subir. Da mesma forma, em tendência de baixa, né, pessoal? Onde a gente tem LTA, LTB, que é regiões, né, onde o preço bate e volta a cair. Então, suporte também é uma linha acima do preço, aonde ou uma região onde o preço bate e volta a cair, resistência, desculpa, e suporte é uma região abaixo do preço onde ele bate e volta a subir. Da mesma forma que LTA é suporte, né? Suporte de alta e LTB suporte de baixa, tá? Então, partindo desse princípio aí, já fica um pouco mais claro, tá? É, a identificação do preço, não é, pessoal? Como eu vou saber a hora certa, os pontos certos de comprar? Eu já sei que para mim comprar em tendência de alta, eu tenho que aguardar rompimento de topo, o preço voltar a fazer uma correção naquele ponto para me dar uma oportunidade de entrada, tá? Vou passar aqui os principais candles, né, que a gente vai estar analisando e vai estar olhando aí nessa movimentação, tá, pessoal? A gente tem que olhar em cada candle corpo, tamanho do corpo, pavio, tamanho do pavio e aonde esse pavio está, beleza? Então vou desenhar aqui para vocês os principais candles de alta, onde eu tenho esse daqui, que é um candle de força, né? Ele pode ter ou não pavio, porém a grande coisa aqui, o que tem a mais aqui, é o corpo desse candle tem que ser é, o triplo ou mais do tamanho do pavio, tá? O corpo mesmo tem que se destacar pelo seu tamanho. Então, esse daqui é o primeiro candle de alta, né? O principal candle de alta aí, candle comprador. Segundo candle comprador é esse daqui, né? Onde ele tem esse pavio enorme aqui, indicando que teve força vendedora, né? Os vendedores, né? Eles empurraram o preço até lá embaixo, porque isso daqui, pessoal, ó, esse pavio aqui é um candle negativo, né, escondido, né? Teve força vendedora aqui, porém os compradores ainda iniciaram o movimento de alta, ganharam a briga e finalizaram positivo, né? Esse daqui é o outro candle comprador, né, principais. Esses dois aqui, pessoal, são os principais candles de entrada para a gente, tá? Principais candles de entrada de compra. Próximo candle, né? A gente tem um doji, que aqui tem uma harmonia entre o preço, entre compra e venda, onde teve comprador empurrou para cima, vendedor empurrou para baixo e ele finalizou no meio aqui, né? Muito pavio para cima e muito pavio para baixo. Então indica aqui uma certa indecisão do preço.
E o outro candle comprador também, pessoal, porém, ele é mais vendedor, né? Ele é positivo, porém, teve uma pressão vendedora muito grande, e isso daqui é a grande sacada, tá? Esse candle aqui não é pressão compradora, é pressão vendedora. Por quê? Os compradores empurraram o preço até lá em cima, porém os vendedores devolveram tudo isso daqui. Então aqui existe um grande candle vendedor, tá? Né? Onde o preço ele foi empurrado lá de cima aqui para baixo, tá? Fechou aqui. Então temos o ponto de abertura do preço aqui, e o fechamento aqui. Então aqui tem uma grande força vendedora, tá? Partindo assim, pessoal, a gente tem esses dois candles aqui, né? Como maiores compradores. Deixa eu anotar, escrever aqui, ó. Grande força compradora, grande força compradora, e esses outros dois aqui como grande força vendedora, tá? Maiores vendedores. Maiores vendedores. Isso daqui, pessoal, é uma coisa que a gente tem que analisar muito quando for fazer a entrada e quando estiver olhando o gráfico, tá? Porque às vezes vai aparecer em algumas regiões esse tipo de candle aqui, né, nos indicando uma grande pressão vendedora, e por o simples fato dele ter fechado positivo, a gente acredita que a força é na compra, porém não é, tá? E esse daqui, dependendo da região, a gente vai acreditar que ele é uma pressão talvez vendedora ou compradora, e ele está indicando uma grande força na compra, tá? Então a gente tem que ficar bastante ligado nesses candles aí, tá? É, Sugiro vocês anotarem, desenharem eles para deixar em um lado aí do seu computador para você ter uma noção, sempre que você está analisando o gráfico, vocês olharem ele tipo como uma colinha mesmo, tá? Então esses aqui são grandes, os candles maiores compradores, e aqui os candles, mesmo sendo positivos, né? Mesmo cada um deles aqui sendo positivos, ele indica maior força vendedora, tá? E os outros candles, agora vamos para os negativos, né? Vendedores. Então, tenho aqui o grande candle vendedor. Deixa eu desenhar isso aqui direito. Ficou lindo. Então, aqui, candle com força vendedora, né? Como os nossos compradores. Candle com muita força vendedora, domínio totalmente dos vendedores. Candle de indecisão, mesmo fechando vermelho, tem uma harmonia entre o preço aqui, né? Teve uma briga. E aqui, candle negativo, porém muita força compradora, tá? Isso daqui, todo esse pavio indica força compradora. Então, temos aqui principais candles vendedores, significa grande força vendedora, né? Vendedores dominando todo esse tempo. E aqui a gente tem os nossos candles com grande força, né? Neutra ou maior força compradora, mesmo ele sendo negativo, né? A força que impulsionou maior aqui foi
força compradora. Força compradora. Vai bagunçar mesmo. Vou desenhar aqui rapidinho. Não vou anotar de novo, mas vocês entenderam aí. Por que grande força vendedora e grande força compradora? Porque aqui mesmo, né? Aqui o preço, mesmo sendo empurrado lá em cima, ainda os vendedores conseguiram dominar todo o preço, empurrando ele para baixo. Então aqui a força vendedora foi grande, né? Isso indica que aqui dentro tem um grande candle negativo. Aqui, né, pessoal, teve aqui a harmonia, onde tem grande candle comprador aqui embaixo e aqui um grande candle vendedor aqui em cima, não é? É onde teve aí e o candle terminou no meio. Então teve a mesma força na compra, teve a mesma força na venda, independentemente da cor dele, né? Isso daqui significa indecisão do preço, tá? E esse daqui é um grande candle com força compradora, tá, pessoal? Mesmo ele sendo negativo, tem um grande candle positivo aqui, onde eles empurraram o preço daqui lá para cima, então indicando uma grande força compradora. Então esses aqui são os candles que a gente vai estar que a gente vai estar identificando aí e os candles que a gente vai estar prestando maior atenção na hora das nossas operações aí, tá, pessoal? Então, em regiões, não é? A gente vai estar procurando esses candles aqui, tá? Em tendência de alta, vou remostrar aqui como a gente vai estar fazendo as nossas entradas, tá? Os candles que a gente vai prestar atenção. Tenho aqui minha tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes. Eu sei que tendência de alta, para continuar a ser de alta, o preço rompe topo, né? Ele corrige no topo rompido, me dando a entrada nessa região aqui. Quais são, né? O que eu tenho que prestar atenção aqui nessa região que vai me dar uma probabilidade, que vai me mostrar que o preço tem uma probabilidade alta de continuar esse fluxo na compra aqui, né? Esse fluxo de alta. Eu tenho que ver força compradora. Quais candles me indicam força compradora, né? Então, os candles que eu vou procurar nessa região aqui vão ser exatamente esses candles aqui, ó. Candle força compradora, né? Candle com força compradora e mesmo sendo negativo, mas tem muita força compradora, esse candle aqui também com força compradora. Então, nessas regiões, esses são os principais candles que eu vou estar olhando, tá? A partir do momento que um deles perder, né, ou o próximo candle ganhar a máxima desse candle aqui, vai se iniciar, né, um movimento de impulsão novamente para cima. Então, os próximos candles têm que seguir nesse fluxo aqui. Esses aqui são os movimentos que eu tenho que caçar nessas regiões. É o que tem que me aparecer naquelas regiões ali. Força compradora. Então, tem candle de força compradora com continuação. Candle de força compradora, continuação. E aqui, né, mesmo sendo negativo, porém tem um pavio enorme, candle comprador com continuação, próximo candle sendo de força comprador. Tudo isso daqui hoje originaliza para mim gatilho de entrada de continuação do preço. Onde fica a minha entrada? Entrada sempre acima do candle de confirmação, tá, pessoal? Então,
entradas acima desse candle com stop na mínima desse candle, tá? Dependendo da região, pessoal, é igual se foi um rompimento de um topo anterior que tem confluência com outras regiões passadas, não é? Cabe a entrada já direto no gatilho, tá? Nesses candles aqui, cabe a entrada, com stop abaixo deles, em todos, tá? Em tendência de baixa, é a mesma analogia, tá? Espera só um pouco, é a mesma analogia. É, candles de indecisão, pessoal, e é seguido de anulação. Também cabe para a gente entradas, tá? Como assim candle de indecisão? Aqueles candles onde a gente tem muito pavio, tá? Esse candle aqui, ele indica o quê? Indecisão do preço, não é? Indecisão do preço. Porém, a partir dessa indecisão, veio força compradora novamente, né? Então, isso daqui indica que a presença maior nessa região é compradora. Então, cabe também entradas a partir do rompimento, né? Do próximo candle, do candle de impulsão, com stop na mínima do movimento, tá? Esse candle aqui em si, né, é um candle de indecisão. Eu não faço nada nele, mas seguido de um próximo candle de impulsão, pode me originalizar a minha entrada de compra, tá? Então, são candles também que ele não me dá a entrada direto nele, como os outros lá, mas que ele me dá um ponto de atenção, né? Como eu falei, é, que dependendo da região, esse candle aqui eu já posso fazer a entrada direto nele, né? Posso fazer a entrada na máxima com o stop aqui na mínima. Esse candle aqui, da mesma forma, posso fazer a entrada na máxima com stop na mínima. E também esse candle aqui, posso fazer a entrada por ele com stop, entrada na máxima e stop na mínima em regiões de topo rompido, tá? Mercado, impulsão, correção, impulsão de novo, rompeu o topo, fez a correção aqui no rompimento do topo anterior, deu um desses candles aqui, originalizando força compradora, eu faço a minha entrada buscando alvos anteriores, como o próximo topo ou regiões demarcadas anteriormente, tá? Para a tendência de baixa, pessoal, vai ser a mesma analogia, porém invertido, não é? Onde eu tenho aqui tendência de baixa, o preço ele vem fazendo topos e fundos descendentes, aonde é a minha entrada? Sempre que o preço retornar em uma região de fundo rompida, aqui vai ser o meu ponto de entrada, não é? Esperando a continuação do fluxo de queda. Os candles que eu vou estar olhando nessa região, né, pessoal, são os mesmos de compra, porém invertido. Força vendedora, força vendedora, e aqui candle comprador, né, porém força vendedora, né? Aqui tem todo um candle vendedor empurrando o preço, né? Em regiões, né, em fundo rompido, aonde o preço volta para retornar, volta para corrigir, eu vou estar olhando esses candles aqui para me originalizar a entrada, onde eu posso fazer a entrada, perdendo a mínima deles com stop na máxima deles também, tá? Após esses candles aqui, sempre tem que vir após eles para me dar a entrada ou me dar um conforto maior na entrada, candles de continuação de força, tá? Então tem que vir candles continuando o movimento, tá? Da mesma forma que eu expliquei, para compra é para venda, porém invertido. Esses aqui vão ser os candles que a gente vai estar analisando aí e olhando para nos dar as nossas entradas, tá bom? Então, fiquem muito atentos aí nesses candles aqui
em regiões, beleza, pessoal? Esses aí são os candles que a gente vai estar olhando, tá? Da mesma forma que eu falei para compra, também para venda, esse candle aqui de indecisão é um candle que vai nos dar um ponto de alerta dependendo da região, porque o próximo candle ele tem que vir mostrando força vendedora, me dando a entrada aqui com stop aqui, tá? Candle de indecisão em região, ele é o candle que vier próximo depois dele, se for de força, vai me dar entrada. Também tem que ficar de olho, pessoal, em regiões em anulação do preço, tá? Como assim anulação do preço? Suponhamos que eu tenho aqui tendência de alta. Vou colocar da outra cor aqui, vai ser melhor. Vamos aqui, tendência de alta. E aqui eu tenho onde o preço vai corrigir para me dar entrada, não é? Aí suponhamos que nessa ponta, nesse ponto aqui, eu tenha candles, né? Venha um candle dessa forma aqui. Isso daqui me indica força vendedora, né? Porém, eu tenho que analisar a anulação dessa força vendedora. Isso daqui indica força vendedora em regiões, só que em regiões de topo, tá? Em regiões de fundo rompido, em regiões de topo rompido na tendência de alta, eu vou analisar o próximo candle se ele vai anular essa força vendedora aqui, tá? Então, candles de força comprador após força vendedora indica que aquela região está dominada pelos compradores mesmo. Por quê? Aqui o preço eles empurraram o preço até aqui em cima e os vendedores devolveram. Porém, aqui teve força compradora nessa região. Para empurrar o preço até lá em cima, teve força compradora. Porém, os vendedores dominaram o preço, não é? Nesse ponto aqui. Seguido de força compradora de novo, indicando que os compradores estão dominando o preço, tá? Então, eu vou procurar tudo isso daqui em regiões, tá? Então, onde vai ser essas regiões do gráfico, não é, pessoal? Regiões de suporte e resistência, né? Regiões de resistência, como eu disse, são regiões onde o preço, não é? São pontos onde o preço bate e volta, né? Bate e volta. Isso aqui é região de resistência. Se ele iniciou uma tendência de baixa, aqui seguido dos toques na resistência, todo fundo rompido ele tem que corrigir e fazer um pullback, me dando a entrada na tendência de baixa, né? Tendência de alta, né, pessoal? Tendência de alta, eu tenho suporte, né? É região onde o preço vai se segurar lá, originalizando para a gente suporte, onde ele bate e volta, bate e volta, até ele iniciar uma tendência, não é? Ou então são regiões, pontos onde o preço ele bateu em um determinado tempo, né? Ele bateu naquele ponto em um determinado tempo, iniciou uma certa tendência, depois, em um outro tempo, ele voltou naquele ponto, se segurou de novo. Ali, para mim, eu tenho um suporte. Então, como marcar, como identificar essas regiões, esses pontos aqui no nosso gráfico? Primeira coisa, a gente vai colocar em um tempo gráfico maior, tá, pessoal? O nosso gráfico de entrada vai ser o 2 minutos, porém, o nosso gráfico de marcações, a gente vai utilizar o 15 minutos. Que mais para frente também vai ser um outro tempo que a gente vai usar com alguns indicadores e principalmente para nos mostrar pontos de reversão, tá? Então aqui, pessoal, como eu vou marcar as minhas regiões de resistência, né? Como eu falei, regiões de resistência são pontos aonde o preço, tenho aqui, ó, a região de resistência, o preço bate lá, volta, tá? E como eu disse, né, que ele, quando inicia uma tendência de alta ou de baixa, ele rompe aquele ponto e faz uma correção. Aqui ele bateu lá, voltou,
né? Rompeu o fundo aqui, só que ele retornou de novo, ficou nessa aqui, bate e volta. Quando ele rompe aqui, aqui seria o ponto de correção para ele iniciar a tendência de alta, não foi? Então ali ele fez candle grande comprador, né? A partir do momento do rompimento da máxima aqui, não é da região de resistência, ele fez candle comprador, nos dando origem à tendência de alta, né? Não, não, não é aquela tendência de livro, aqui não é aquela coisa tão simples igual eu estou explicando na teoria, né? A princípio, vocês vão identificar bem, né? Vai ter algumas coisas mais avançadas aí que vai ser no decorrer das nossas aulas ao vivo, que eu vou estar explicando e vou estar mostrando para vocês. Então, para marcar suporte e resistência, pessoal, é dessa forma. Coloca no gráfico de 15 minutos, diminui o gráfico e aqui vocês vão estar fazendo marcações. Aqui tem as nossas ferramentas, vocês vão marcar pontos aonde o gráfico segurou mais, né? E vocês sabem que suporte, resistência, quando rompida, vira suporte porque inicia uma tendência de alta. E suporte, quando o FIB, quando é rompido, ele se torna resistência porque iniciou uma tendência de alta, de baixa, né? Então aqui, ó, resistência, a partir do momento que o preço rompe ela, ele vira suporte porque iniciou uma tendência de alta. E suporte, a partir do momento que ele é rompido, ele vira resistência porque iniciou uma tendência de baixa, tá? Então, aqui a gente vai fazer as nossas marcações. Diminui o tempo gráfico, né? 15 minutos, faz as marcações aqui aonde teve alguns toques a mais, tá? Depois de um tempo, pessoal, isso daqui é só para você ter a noção, fazer a identificação das regiões e a identificação dos pontos de entrada e pontos de saída, tá? Isso daqui é só a aula inicial, só a primeira aula, para vocês terem noção. A partir das próximas aulas, depois no acompanhamento, né, que a gente vai ter durante o dia aí, vocês vão ter uma noção melhor, porque a gente vai trabalhar com algumas regiões mais específicas, né? E alguns pontos, alguns gatilhos, alguns candles mais avançados um pouco. Vai ter algumas análises mais avançadas, tá? Então, a gente vai fazendo essas marcações aí, ó, onde teve mais top. Vocês podem ver, pessoal, que aqui não é aquela coisa de livro, igual eu estava explicando, né? Vai ter alguns rompimentos, em alguns pontos, outros ele respeita diretamente na linha, mas a gente segue fazendo essas marcações aí, tá? Então, marcaram suporte e resistência, a gente desce para um tempo gráfico de entrada, 2 minutos, né? E a gente vai estar fazendo as nossas entradas naqueles pontos, tá? Então, a gente tem aqui, exemplo, tínhamos aqui um ponto onde o preço se suportou, né? O mercado ele veio aqui, ó, tendência de alta, ele bateu lá, voltou, né? Aqui mais para frente, o que o preço fez? Quando ele rompeu lá, ele rompeu e aqui fez uma microcorreção para a gente, né? Aqui, ó, temos aqui a nossa região de resistência, que o preço rompeu, ele não corrigiu exatamente naquele ponto, mas fez uma pequena correção aqui e iniciou novamente uma tendência de alta. Para vocês verem que às vezes não é tão específico diretamente no ponto lá que ele faz a correção, não é? Mas aqui a gente marcou as nossas regiões de resistência pelo gráfico maior, que vai servir de alvos para a gente, não é? Então, vou pegar aqui uma tendência no tempo gráfico de 2 minutos mesmo, para vocês identificarem como vai ser as entradas. Tá? Exemplo aqui, ó, ótima tendência de alta. Na verdade, duas tendências no mesmo ponto, né? No mesmo gráfico vai ser simples de eu explicar para vocês. Então aqui, pessoal, a gente tem, ó, força compradora, vendedores empurraram, voltou força compradora. Aqui eu já tenho o meu primeiro topo, né? Topo, pessoal, para mim, para a gente, vai ser toda máxima, né? Seguindo da analogia. Vou explicar melhor.
aqui de novo nosso quadro. Topo, pessoal, é toda máxima, tá? Todo fechamento de candle positivo é topo pra gente, tá? Então, eu tenho aqui esse candle aqui, ele se formou uma tendência pra gente, tá? Onde eu tive aqui, ó, tive a abertura nesse ponto, ele fez mínima, voltou, fez máxima, aqui está o preço de fechamento, então ele fechou aqui. Eu tenho aqui uma tendência de alta, não é? Aí suponhamos que eu tenho outro candle comprador aqui, rompendo isso daqui, então eu tenho esse outro movimento aqui do preço, rompeu o topo, né? Tendência de alta. Então, candle comprador, seguindo dessa analogia, máxima, né? Fechamento do candle comprador é topo e mínima e abertura é fundo, tá? Candle negativo. Candle negativo, eu tenho da seguinte forma: abertura do candle negativo sendo máxima, né, sendo topo também, e fechamento do candle negativo sendo mínimo. Por quê? A tendência aqui se seguiu da seguinte forma: ele abriu, essa aqui não, aí ele abriu aqui, subiu lá em cima, caiu lá embaixo e fechou aqui, né? Então eu tenho aqui o início de uma tendência. Então aqui nesse ponto aqui eu tenho o meu topo, meu fundo, e aqui eu tenho o meu topo, seguindo aqui topo, fundo, topo e fundo, tá? Próximo candle negativo que vier rompendo isso daqui, ele vai romper esse fundo aqui. Assim começa uma tendência. Então, toda máxima é máxima de candle positivo e máxima de candle negativo vão ser topo. E mínima de cada um deles também vai ser fundo. Então, a gente tem aqui um topo nesta região, tá? Porque o mercado ele fez exatamente isso daqui. Subiu, marcou topo, caiu, tá? Então, esse daqui é um topo. Assim que o mercado retornar nesse topo aqui, me dando oportunidade de compra, né, me dando candles de força compradora, eu vou fazer a minha compra. Então, o preço ele rompeu aqui, né? Rompeu, fez a nossa correção exatamente aqui no nosso ponto, né? Teve aqui os nossos candles de força compradora, né? Teve aqui primeiro um candle de indecisão, candle de força vendedora, porém a venda foi anulada por esse próximo candle, né? Seguido aqui de um outro candle comprador, né? Juntando esses dois candles aqui, eu tenho um candle desse tamanho aqui, indicando o quê? Força na compra, força compradora. Então a minha compra é o quê? Pode se originalizar no primeiro candle aqui, nesse candle, com stop na mínima. Aí eu tenho aqui, esse aqui foi o próximo topo, primeiro alvo, ele já foi rompido direto, né? Olha só para você ver, teve aqui outro topo, o mercado ele rompeu, corrigiu novamente, olha como ele fez aqui, ó, pressão compradora, pressão compradora de novo, e o mercado veio a subir. Então, aqui está exatamente uma tendência de alta bem clara. Tenho aqui topo, deixa eu marcar aqui de novo. Tenho aqui, ó, topo mais alto que topo anterior e fundo mais alto do que fundo anterior. Originalizando aqui, tendência de alta, não é? Temos aqui, ó, uma belíssima tendência de alta aqui, não é? Aqui eu posso considerar também esse ponto aqui como uma correção. Isso daqui vai ser mais para frente, vai ficar mais claro para vocês isso daqui como uma correção. Essa pequena correçãozinha aqui, pós-rompimento de região, também é correção. Então aqui temos uma bela tendência de alta, não é? Indicada aqui. Então, os candles que a gente vai prestar atenção
candles de força compradora ou anulação de força vendedora. Então, eu tenho aqui, ó, candle na venda, porém, força na compra, anulou toda a nossa venda. Tenho aqui, força na compra pós rompimento de topo, força de compra aqui, pós rompimento desse mini topo aqui, e assim sucessivamente, né? Indicando aí uma tendência de alta, né? Tendência de baixa, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó, outro exemplo de tendência de alta, né? Onde o mercado aqui ele fez uma reversão de uma tendência de baixa para tendência de alta. Então, eu tenho aqui topo, correção, rompimento de topo, correção novamente aqui, no topo rompido, e ele seguiu. Fez aqui topo, corrigiu. O que é que eu vou fazer em cada rompimento desse? Compra. Rompeu o topo, corrigiu no topo rompido, compra. Pegando os nossos candles explicados lá, né, que foi os candles de alta lá, candles com força compradora. Teve aqui, ó, força vendedora sem continuidade. Por que sem continuidade? Porque não fez o rompimento de fundo, não é? Marcou aqui um pequeno fundo, não fez o rompimento, tinha aqui a nossa região de suporte, voltou aqui com força compradora novamente aqui, ó. Força compradora, seguiu a tendência de alta. Aqui de novo, tem uma região de topo, rompida, mercado retornou, força compradora de novo, iniciando a tendência de alta. Então eu tenho aqui todo o topo rompido, ele, né, seria uma resistência, vira suporte quando o preço retorna lá, né? Da mesma forma que eu falei aqui, ó, tendência de alta, a gente tem LTA, são linhas de suporte na horizontal. Então aqui temos a nossa LTA, onde o preço ele faz rompimento de topo, corrige, marcou aqui a LTA, rompeu de novo o topo, corrige na LTA e no topo rompido, tá? Esse daqui é o princípio de uma tendência de alta, aonde a gente vai ter lá os nossos alvos sendo os topinhos anteriores. As marcações, pessoal, tá? De em gráficos maiores é para a gente pegar alvos mais longos, tá? Vocês percebem que aqui a gente pega as nossas entradinhas no gráfico menor e a gente pode alongar as nossas operações até as regiões demarcadas pelo gráfico de 15 minutos. Tanto é que aqui o preço ele nos deu as oportunidades de compra nessa tendência de alta e buscou a resistência marcada pelos 15 minutos, né? A nossa tendência, a nossa resistência pelos 15 lá. Tá? Aqui, ó, tendência de alta novamente, né? Não está tão clara essa tendência aqui, não é? Não está aquela tendência maravilhosa, mas como eu disse, né, você vai saber identificar isso daqui com maestria após o término dessas aulas, né? Temos aqui, ó, topo rompido, ele corrigiu lá uma vez, duas vezes, rompeu o topo aqui, de novo, corrigiu e continuou aqui, né? Algumas vezes ele fica brigando aqui na região de fundo, mas depois ele rompe o topo lá de novo e continua na sua tendência de alta lá, tá? Vamos ver aqui uma tendência de baixa clara para me estar explicando aqui a tendência de baixa, né? Vocês verem que o gráfico em si não é a maravilha que a gente está explicando, né? Da teoria, né? A prática não é bem da mesma forma que a teoria. Porém, vocês pegando essas aulas, essas pequenas coisas aqui, as aulas mais avançadas, né? Quando vocês aprenderem a ler cada candle mesmo, as regiões de cada candle, vocês vão saber identificar as micro tendências do mercado, né? Cada candle desse daqui, ele existe, ele tem uma tendência dentro dele, e a partir do momento que vocês identificarem essas tendências macro, vai ficar mais simples e mais fácil de vocês entenderem essas tendências micro dentro de cada candle aqui, tá? Vou pegar aqui, deixa eu ver uma tendência de baixa para me explicar e vai ficar mais simples de vocês entenderem nas próximas aulas. Então, vamos pegar essa daqui mesmo. Tá. Aqui, pessoal, a gente tem, ó,
tendência de lateralização, tá? O mercado está lateral aqui, ó, dentro desse ponto aqui. Vocês percebem que ele está fazendo aqui, ó, fundo, né? Alguns mais alto, outros na mesma região, e topos também marcou quase que na mesma região, né? Até que ele começa aqui, ó, mostrar força vendedora, começa a fazer topos mais baixos, até que ele rompe a região, né, a lateralização, faz um topo mais baixo aqui, ó, a correção no suporte, né, no fundo rompido lá, que é igual eu falei, que ele inicia uma nova tendência, faz a correção lá e pega aqui uma nova tendência de baixa. Então, tendência de baixa, pessoal, ele vai marcar para a gente. A gente vai ter aqui, ó, fundo, né? Fundo, mercado corrige, rompe fundo, faz correção no fundo rompido e segue tendência, né? A gente tem aqui, ó, fundo rompido, mercado corrigiu, aí marcou outro fundo, corrigiu lá de novo. E aqui vocês percebem, pessoal, o que eu mostrei, o que eu falei, força seguida de anulação, tá? Então eu tenho aqui, ó, tendência de baixa, né? Fez o rompimento aqui, tem aqui, ó, compra, força na compra, sem continuidade, batendo nossa resistência, né, no nosso fundo rompido. Força vendedora de novo, anulando a força compradora. O mercado caiu, tá? Rompeu aqui, ó, o fundinho de novo. Força compradora sem continuação, né? Segurou lá no fundo rompido, teve aqui força na venda, força na compra de novo, seguida de anulação. Mesmo que isso daqui é força compradora, pessoal, os próximos candles não demonstraram força na compra. Então indica que a tendência, a força na venda está mais forte. Veio seguido de força vendedora aqui. Então o mercado veio abaixo, corrigiu de novo aqui, né, próximo do fundinho rompido e voltou à tendência de baixa novamente. Então aqui, né, foi bem, acredito que deu para entender aqui como funciona a tendência de alta e como funciona a tendência de baixa e onde vocês vão pegar a oportunidade em cada um, né? Então aqui, ó, tendência de baixa, tenho aqui, ó, fundo, não dá para desenhar. Tenho aqui, ó, fundo rompido, né? Fundo rompido. A entrada, eu vou pegar quando me demonstrar força na venda novamente, pós o rompimento, pós correção. Ele corrigiu aqui, candles compradores, força na venda, entrada. Vai ser perdendo a mínima, né? Perdendo um tique abaixo da mínima do candle vendedor, com stop um tique acima da máxima desse candle vendedor. Da mesma forma para compra, tá, pessoal? Vou mostrar daqui a pouco de novo. O que é um tique, pessoal? No que a gente opera aqui, no mini índice, um tique são 5 pontos, tá? Então, vai ser 5 pontos abaixo. Vocês vão fazer como? Aqui vai mostrar, ó, máxima, abertura, máxima, mínima e fechamento do candle, quando você coloca o mouse em cima dele. Então, um tique abaixo da mínima é o quê? Aqui, ó, mínima 103.480. Um tique abaixo é 103.475. É o ponto de entrada, o stop um tique acima. Um tique no mini índice é 5 pontos, que é o que a gente opera aí, tá? Deu para entender então, pessoal, aqui como é a tendência de alta, como é a tendência de baixa, tá? O que vocês vão procurar em cada uma. Vou passar para a gente aqui já, para vocês estarem estudando aí durante a semana. Como eu disse, sugiro vocês assistirem uma aula por semana e implementando cada coisa que vocês forem aprendendo, vocês vão implementando e tá dando sequência aí, não é? Quando vocês vierem operar junto comigo lá na sala, eu explicando tudo, vocês vão ter já um total entendimento de tudo que eu vou estar passando, de tudo que eu vou estar explicando, vai ser mais simples para todos nós,
tá? Vou passar o nosso primeiro indicador, tá? Que vai ser o quê? Esse indicador chama ponto de pivô, tá? O que é o ponto de pivô? Com base no fechamento do dia anterior, se eu não me engano, a abertura máxima, mini fechamento, ele vai traçar para nós no próximo dia, vamos fazer um candle aqui, né? Ele pega o candle diário, né, o candle do dia anterior, e com base nos parâmetros dele de fechamento, máximo e mínimo, ele vai traçar para a gente linhas de resistência, não é? O ponto de pivô, ele vai traçar para a gente alguns níveis de resistência, já seguidos do dia anterior, níveis de resistência, níveis de suporte, não é? Seguidos do dia anterior, e alguns pontos neutros, né? Ou ajuste, que é bem próximo do fechamento do dia anterior, né? São regiões de negociação do preço onde costuma respeitar muito bem. Então, regiões de resistência, não é acima do preço. São regiões onde o preço ele deve bater e retornar para a queda. Então, são pontos de pivô, não? Essas regiões do ponto de pivô acima que são regiões aonde eu vou estar procurando por venda. Porém, como eu expliquei que se a tendência é de alta, quando o mercado faz o rompimento de um topo, eu tenho que buscar por compras até os topos anteriores, eu vou ter como base rompimento de ponto de pivô, eu vou ter eles como um suporte, né, para fazer as minhas entradas de compra, buscando os topos anteriores. Esses topos são o quê? Os pontos de pivô que vai estar acima, tá? Então, tendência de alta, eu vou ter esses parâmetros aqui, tá? Se o mercado bateu num ponto de pivô, né, me deu gatilho de venda, né, deu entrada de venda, eu posso estar vendendo procurando o ponto de pivô que estiver abaixo. Caso eu faça a venda, né, o mercado não se desenvolva o suficiente para buscar aquele ponto de pivô que vai estar embaixo, ou o fundo, não é? O fundo gráfico, quando ele vier romper acima, né? Ele vai estar rompendo o topo, iniciando tendência de alta. Vou estar comprando quando ele fazer o retorno, buscando os topos, os pontos de pivô que vão estar em cima. Da mesma forma para venda, tá, pessoal? Ou para compra. Tenho aqui os meus pontos de pivô, né, como suporte. Quando o mercado bater nele, dando entrada, né, mostrando força na compra, né, que é aqueles candles que eu mostrei, vou estar fazendo a minha entrada buscando os pontos de pivô de cima, tá? Quando, né, eu vou identificar através do gráfico se a tendência é de alta, eu vou estar sempre buscando os outros pontos de cima, até que ele mude a tendência, não é? Comece a fazer topos e fundos descendentes, né? Mudando a tendência de alta para baixo de novo, tá? Então, sempre que ele bater em um ponto de pivô e mostrar que vai fazer um retorno, eu posso estar comprando. Porém, caso a tendência de baixa seja forte e ele não respeite, ele vai romper aquele ponto de pivô, fazendo o retorno nas costas dele, me dando a entrada para mim buscar o ponto de pivô que estiver mais embaixo, tá? Então, vou seguir essa analogia aqui em todos os pontos de pivô, tá? Vou mostrar, vou colocar ele no gráfico aqui e vou mostrar para vocês alguns pontos aí. Tanto é, pessoal, que vai coincidir com as nossas marcações dos 15 minutos, tá? As nossas marcações de suporte e de resistência aqui, tá? E para colocar esse ponto de pivô, pessoal, botão direito no meio do gráfico, inserir indicador. Aqui em inserir indicador, vou pesquisar aqui pivô. Clicar aqui, pivô, vou inserir ele aqui no gráfico, né? E vou colocar ele de novo, duas vezes. Vou dar um clique aqui de novo em cima do pivô e vou clicar em inserir no gráfico de novo. Vocês percebem que aqui, ó, vai estar mostrando, se dá para desenhar aqui, não vai dar para mim desenhar em cima dessa aba. Mas aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, pivô 1, pivô 2. Tem dois pontos de pivô. Já já vamos mostrar a configuração dele aqui. Então,
aqui tá o nosso ponto de pivô, né? Vou dar dois cliques nele aqui e a gente vai colocar alguns parâmetros, a gente vai mudar nele aqui. E níveis, né? Parâmetros. Eu vou colocar aqui, ó, máxima mais mínima mais fechamento barra 3. Eu vou colocar aqui embaixo o número de linhas 3. Marquei isso daqui, eu vou dar OK, tá? Então, vou pegar o outro aqui de novo, clicar no próximo. Parâmetros, né? Esse daqui é o que eu marquei, ó, linhas 3, máxima, mínima, fechamento 3. Tá OK. Então, vou pegar o próximo. Deixa eu ver qual que vai ser. Às vezes, o mesmo. Será que não colocou outro? Vou colocar de novo. Vou inserir de novo aqui, ó. Inserir, indicador, pivô, OK. Acho que aqui vai. Aqui, ó. Vou colocar agora abertura mais máxima, mais mínima, mais fechamento, barra 4 e em linhas 3. Vou dar OK. Então, aqui, né, pessoal, ele traçou para a gente aqui. Acima do preço são níveis de resistência, não é? Esses aqui são níveis de resistência, né? Vermelhinhos. Abaixo são níveis de suporte. Tem um aqui, ó. Acima do preço, níveis de resistência, não é? Vermelho. Abaixo do preço, nível de suporte. E aqui no meio, essas duas amarelas aqui são o preço de ajuste, tá? Que são os pontos mais próximos do fechamento do dia anterior, tá? Como eu disse para vocês, né? Ele funciona como resistência e aí outras das vezes como suporte. Que o mercado iniciou, estava vindo aqui, ó. Veio de alta, fez aqui, ó, dois topos, mostrou força de venda, caiu. Não buscou o ponto de pivô anterior? Não. Voltou lá de novo, próximo, voltou aqui. Aqui eu já tenho o que, pessoal? Dois fundos na mesma região. E ele retornou. Então eu tenho aqui possível consolidação. O mercado ele volta, rompeu o ponto de pivô nosso lá, ó, mostrou até força compradora de novo. Aqui, pessoal, já tenho que ficar esperto, porque deu compra sem continuação, voltou abaixo do ponto de pivô, está me dando um falso rompimento de região, oportunidade na venda de novo, tá? Então ele voltou a cair, né? Aqui já me deu pontuação, todas as vendas aqui ele deu pontuação, deu margem para fazer entrada e para fazer saída, né? Tanto é que aqui, ó, ele deu uma consolidada aqui nessa região, ó, vocês podem perceber, ficou consolidado aqui, até que ele rompeu mesmo lá, fez uma correção e andou um pouco. Vamos ver se buscou o ponto de pivô mais em cima e buscou o outro ponto de pivô, né? Aqui, ó. Ele até brigou um pouco acima do ponto de pivô aqui, acima do nosso suporte, e buscou o ponto de pivô mais alto lá, né? Então aqui, resistência. Vamos caçar aqui onde ele foi suporte. Aqui o amarelinho, né, que eu falei que é o preço de ajuste, ele também, da mesma forma, funciona como suporte e resistência, o parâmetro é o mesmo, ele só é dessa forma que é o ajuste é o preço mais próximo do fechamento do dia anterior. Então, teve aqui, ó, segurou a resistência no nosso nível de resistência do pivô, teve uma queda brusca, não é? Chegou aqui, segurou, né, no nosso pivô, né, até rompeu um pouco, mas voltou acima. Esse voltou acima aqui, pessoal, ele nos deu aqui, ó, iniciou uma tendência de alta, tava aqui, ó, tendência de baixa, não é? Temos aqui, ó, fundo rompido. Só que ele, quando ele corrigiu no fundo rompido, ele não mostrou força na venda, não é? Ele rompeu aqui, ó, o ponto de pivô, rompeu o fundo, não mostrou força na venda. O que que ele fez? Retornou acima do fundo rompido, não é? Deu aqui força na compra, fez um retorno aqui, deu força na compra acima aqui, fazendo um fundo mais alto.
acima do ponto de pivô de novo. Então aqui, ó, ele nos deu o quê? Oportunidade de compra para buscar o topo ou o pivô mais próximo lá na parte de cima. Tanto é que o preço foi, né? Então aqui, ó, vocês perceberem na região, o mercado ele iniciou para a gente de novo uma tendência de alta. Teve aqui, ó, pernada, correção, topinho rompido, rompimento, correção novamente, né? E força na compra de novo, assim buscando o nosso ponto de pivô mais alto lá, tá? Então aqui, entradas na compra, eu mostrei entradas na venda. Há pontos, há horas, não é, pessoal, que ele não vai buscar 100%, né? Não vai ser 100%. Igual aqui, ele fez o rompimento aqui, ó, do nosso ponto de pivô, fez correção, mostrou força na compra de novo aqui, ó. Ele veio, mostrou força na compra, ele andou, não buscou o ponto de pivô lá em cima, não é? Mas aqui ele já nos deu margem. Aqui da nossa entrada, do ponto que ele nos deu a entrada aqui, ó, ele já nos deu pontuação aqui. Então, ou dependendo de quanto contratos a gente está operando, né? A gente já poderia ter feito parcial por aqui, seguido aguardando o alvo final no nosso ponto de pivô. Ou a gente simplesmente protegeu a operação aqui, né? Após ver força compradora de novo nesses candles aqui, a gente protege a nossa posição. Caso o preço retorne, a gente sai aqui com lucro, né? Mas um lucro um pouco menor. Então aqui, ó, ele não, às vezes não busca 100% o ponto anterior, não é? O ponto mais próximo no outro pivô. Da mesma forma que ele volta, retorna aqui, ó, dá oportunidade de venda, cai e não busca também o ponto mais próximo. Por isso que indicador, pessoal, a gente vai ter ele como parâmetro, tá? Como ponto, mas não vai ser verdade absoluta, tá? A gente tem que continuar marcando as nossas regiões de resistência e de suporte no gráfico. Tanto é que aqui, ó, eu tive um topo rompido, né? Vocês perceberem aqui, ó, topo rompido, o mercado veio. Queda, fez topo, caiu, voltou acima do topo rompido, fez o quê? Correção no topo, esticou para alta, rompeu o topo aqui, não é? Aqui a gente já teria feito uma entrada, né? Por quê? Ele veio pernada de baixa, correção, pernada de baixa, pernada de alta, rompendo o topo. Aqui ele fez de novo correção no topo rompido, oportunidade de compra, buscou ponto de pivô anterior e topo anterior e rompeu. Então ali deu oportunidades. Então o que eu falo? Desculpa. Então o que eu falo? Marcar, continuar marcando no gráfico as nossas regiões. Então aqui, ó, tem o topo, tá marcado o topo, o mercado rompeu, corrigiu, oportunidade de compra. O que que o preço fez? Retornou de novo lá, ó. Aqui é suporte, ó. Já tem uma linha de suporte aqui, ó. Fundo anterior, ele é suporte também, tá? Então o mercado veio o quê? Tentou romper, não conseguiu. Se segurou aqui, ó, no fundo, tá? Na região de suporte. Até que ele voltou e deu uma nova pernada de alta, tá? Então, seguindo essa analogia aí, trabalhem aí durante a semana com esse indicador, né? Seguindo essa analogia de suporte e resistência, rompimento de topo e de fundo com continuação no movimento, tá? A gente vai, peguem aí a semana inteira estudando aí, seguindo essa analogia, que na próxima aula a gente vai implementar alguns outros indicadores para dar continuidade aí, não é? Para dar continuidade no nosso aprendizado aí, tá? Espero que tenham gostado da aula, tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Prestem bastante atenção nos candles que eu mostrei. E próxima aula, vou passar mais alguns indicadores e a gente seguir na nossa analogia, no nosso entendimento aí, beleza?